Agora sim. Então, muito bem, vamos dar sequência aqui nas doutrinas fundamentais e hoje nós entraremos na primeira aula e a ideia aqui é bem devagar, né? Lentamente, para a gente poder conversar a respeito de um tema tão importante que é a pneumatologia. Então, você viu aí que o desenho que eu coloquei, ou melhor, que foi sugerido para mim aqui, é de uma mente que pensa, né? E esse é um tema importante de falar isso porque ele é uma doutrina muito mal compreendida. Tá? Então a pneumatologia, ela é a união de duas palavrinhas aqui, pneuma e logos. Então a ideia aqui dessa palavrinha, ela diz pneuma, essa palavrinha no grego ela tem a ideia de ar, espírito, vento, tudo que tem essa ideia de ar, ela é uma palavra traduzida por pneuma, certo? E logia, que é a ideia de pneumatologia, de logia, ela vem da raiz logos. Lembra da ideia de logos? Logos é um estudo detalhado. Então aqui a pneumatologia é a doutrina acerca do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, certo? Então é importante que nós saibamos aqui várias coisas e por isso que nós vamos caminhar devagarzinho. Então quando você pensar na doutrina do Espírito Santo, é isso daqui, pneumatologia. Tá? Talvez seja novidade aí, você nunca tenha escutado, mas é isso que se chama. Então algumas questões introdutórias importantes aqui, que são relacionadas a esse tema. Então aqui eu vou abrir algumas, vamos falar rapidamente, que são erros e excessos e as implicações na vida cristã. O que eu quero dizer com isso? Essa talvez seja uma das doutrinas mais mal compreendidas no ramo evangélico, ou protestante, ou cristão. Por quê? Porque de um lado, você vai ver que existe um esquecimento na pessoa do Espírito Santo. Você vai ver que se fala muito em Deus Pai e Deus Filho. Mas nós cremos num Deus trino, né? Um Deus que são três pessoas em uma essência. Então não são três deuses, é um Deus, mas em três pessoas. E a pessoa do Espírito Santo muitas vezes é esquecida. Até aqui vou indicar um livro para os irmãos a respeito disso, que chama O Deus Esquecido, de Francis Chan. E ele vai tratar exatamente o valor que tem a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito. E é interessante aqui quando a gente vai lembrar quando que a gente leu, por isso quando você me der livros, coloque dedicatória, que eu adoro. O pastor Fernando não tem mais feito isso, mas aqui ele ainda fazia. Então olha só, ele coloca aqui, espero que você se alimenta e se encha ainda mais do Espírito Santo de Deus que vive dentro de você. Deus te abençoe. 25/7/2011, passou um tempinho já, né? O livro ele já tem até algumas marquinhas amarelas, depois eu tenho que descobrir como tira. Excelente livro, leitura fácil, leitura que você vai fazer em 2 dias, no máximo, se você estiver cheio do Espírito. Então a ideia é que esse é um perigo, e normalmente esse perigo ele acontece nos meios mais acadêmicos, naqueles meios que estudam, mas que dão uma definição, uma ênfase maior à pessoa de Cristo e do Deus Pai. Depois existe um outro lado, que é uma falta de definição clara, aí é o outro excesso, o excesso daqueles que tudo é o Espírito Santo, mas entende o Espírito Santo mais como uma energia do que como uma pessoa. É verdade que biblicamente falando, existem momentos que fala no poder do Espírito, né? Então a força do Espírito, nós vivemos no poder do Espírito, mas isso não deve ser confundido com uma energia que é uma energia sem pessoalidade. Então muitas vezes você vai ver definições de evangélicos com interpretações intuitivas e dizem assim, estou sentindo tal coisa porque o Espírito está me direcionando. Isso é perigoso. Por que que é perigoso? Porque nem sempre essa intuição vem do Espírito Santo de Deus. Então outras vezes você vai escutar pessoas tomando decisões que elas têm vontade de tomar e elas dizer assim, eu me senti inclinado pelo Espírito Santo de Deus. Ah pastor, mas isso é errado. Não, não é errado, o Espírito Santo de Deus nos direciona mesmo, nos guia, mas o problema é muitas vezes que
de um lado existe aquele esquecimento e desse outro lado uma falta de definição clara que coloca no Espírito Santo muitas vezes equívocos sentimentais nossos do nosso ser. Entenderam? Então, por exemplo, quando você vai ver isso, quando existe uma valorização da experiência mais do que do testemunho bíblico. Então aqui nós vamos trabalhar nisso e vamos falar a respeito disso por algumas semanas, mas o Espírito Santo nunca trabalha a parte do ensino bíblico. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então é importante saber disso. Você nunca vai ver coisas sendo incentivadas pelo Espírito de Deus que não tenham base bíblica, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Também apego a tradições e costumes e que levam a comportamentos bizarros. Isso é o outro excesso. Então, no intuito de querer dar uma ênfase para o Espírito Santo, mas uma ênfase sem definição clara, sem base bíblica, você vai na onda de coisas que são muitas vezes meros movimentos sentimentais e que são atribuídos ao Espírito Santo, mas que de fato não tem nada do Espírito de Deus, tá? Então, isso é mais ou menos o panorama com relação a essa doutrina do Espírito Santo. Interessante, né? Claro que aqui eu dei uma pincelada e nós vamos falar mais a respeito disso, mas você vai perceber claramente essas coisas acontecendo. Talvez algumas delas você já até tenha vivido. Eu vivi dessa lista aqui, eu acho que tem 5, eu vivi uma meia dúzia já dessas. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Quando falta Bíblia, você é levado para qualquer lado, mesmo que você seja sincero. Eu não digo que muitos desses que cometem esses erros eles sejam pessoas más, que querem fazer uma coisa contra... Não, mas infelizmente ser sincero e equivocado dá na mesma do que fazer por mal. Em que sentido? No sentido que você está indo no caminho errado, né? Tá certo? Então, aqui eu vou trabalhar algumas questõezinhas introdutórias com vocês, bem interessantes, e que eu poderia dizer que elas abrangem o nosso ensino, ou o nosso estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo, certo? Eu vou trabalhar aqui 3 aspectos com vocês, e aí a partir da semana que vem nós vamos começar mais devagarzinho, item a item, certo? Então, isso precisa ficar gravado na sua mente. Se você precisasse definir o papel do Espírito Santo, você vai definir assim. Isso é o que a Bíblia ensina. O papel do Espírito Santo, como é explicado no Novo Testamento, é principal e fundamentalmente, ou seja, é o fundamento, é para isso que o Espírito Santo age, aplicar a obra de Cristo aos crentes. Aplicar a obra de Cristo aos crentes no seu escopo mais amplo, desde o arrependimento do pecado, desde os dons, até mesmo a questão de você valorizar as coisas que Deus valoriza. Então, esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo não é tornar as pessoas mais intuitivas. Eu estou mais sensível ao Espírito. Não é isso. Quer ser mais sensível ao Espírito de Deus? Leia mais a Bíblia. Porque lendo mais a Bíblia você vai entender mais. Não existe sensibilidade no Espírito Santo de Deus sem conhecimento bíblico. Isso daí é uma espécie de espiritismo misturado com o cristianismo. Não existe. Então aquela ideia de ser sensitivo, né? Não existe isso, certo? Então, o primeiro ponto aqui em relação a aplicar a obra de Cristo aos crentes é que o Espírito Santo é o doador da vida espiritual. Abra aí em João capítulo 3, os versos de 1 a 2, que talvez seja o texto mais utilizado do ensino de Jesus a respeito disso. Na verdade, eu dava para ir até o 3 aqui, né? Não é só esses dois, não. Senão a gente vai ficar só na narrativa aqui. Então, o texto bíblico aqui diz de um fariseu, um certo homem religioso, um mestre de Israel, que sabia o Antigo Testamento, muito provavelmente várias partes de cor, porque é isso que um mestre da lei fazia, um fariseu, e diz assim o texto bíblico: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus.
certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que o Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu. Olha só, ele chegou lá com uma certa bajulação, né? Olha, Rabi, mestre, a ideia, nós sabemos que o Senhor é uma pessoa especial. Aí ele questiona Jesus e dá uma enfeitada aqui, né? Como que meio que querendo uma ajudinha assim, no sentido, não, fique tranquilo que eu sei que você é o mestre de Israel. E aí olha o que Jesus responde para ele: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então você percebe aqui que Jesus está narrando, está conversando com ele, como as pessoas podem herdar o reino de Deus. Aí ele vai dizer no verso 4, como Nicodemos, né? Um homem inteligente, olha o que ele pensa: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Então Nicodemos ele não conseguiu compreender. Ele está dizendo assim: olha, é o meio físico que vai acontecer isso? Eu já nasci uma vez, como é que eu vou nascer de novo? E aí Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então você percebe aqui que o ensino de Jesus está falando que existe um tipo de vida da qual todos aqueles que querem participar do reino de Deus precisam. É a vida espiritual. E essa vida espiritual vem por meio do Espírito Santo de Deus. Certo? Então é interessante aqui os termos que ele usa, porque Jesus conecta, né? Vou fazer rapidinho aqui, embora não seja o ponto, que ele diz assim: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Você percebe que o Espírito aí está com letra maiúscula para dar a ideia de Deus, certo? Aí muitas interpretações acabaram já acontecendo, pessoas querendo dizer nascer da água com a ideia de um nascimento natural e nascer do Espírito com a ideia de um nascimento divino, mas não parece ser o caso aqui, dentro do contexto e até pelo que Jesus está ensinando. Até porque se a gente procurar na época aqui, nascer da água, nunca ninguém usou essas expressões, nascer da água de uma forma de um nascimento normal. Então, o que nós precisaríamos fazer é entender a literatura bíblica. Ezequiel, lá no capítulo 36, ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito de um aspergir de água que daria pureza. Então a ideia do nascer da água aqui, que está relacionado ao novo nascimento, é a ideia de uma nova vida que também vai ser pura. E essa nova vida pura acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo é o doador da vida, a vida espiritual. E quem não receber essa vida do Espírito é incapaz de habitar no reino de Deus. Certo? Outro texto muito conhecido, talvez até mais utilizado aqui na nossa igreja, é o de Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 6, até porque ele fala a respeito da morte, das pessoas estando mortas nos seus delitos e pecados. Então ele diz lá no capítulo 2, dos versos de 1 a 6, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. O comandante dos poderes do mundo invisível que Paulo está falando aqui é Satanás. Então aqueles que estão ainda mortos espiritualmente, eles servem a Satanás, quer eles percebam, quer não. Esse é o ponto. E aí ele diz, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Aí ele diz no verso 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Aí, como vocês sabem bem que eu adoro essa palavrinha aqui, o verso 4 nos dá uma quebra disso. Ele diz mas não ficou assim. Deus não deixou nós nessa podridão e essa morte espiritual, mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus.
A diferença aqui é que para Paulo não explica, nesse texto pelo menos, o Espírito Santo como sendo o autor do novo nascimento, algo que ele já deixou claro em João. Então, o primeiro ponto que você precisa saber é: qual é o papel do Espírito? Aplicar a obra de Cristo nos crentes. E em primeiro lugar é dar vida espiritual. Vida espiritual. Então a preocupação do Espírito Santo não é tornar você mais rico, não é tornar você mais bonito, é tornar você mais parecido com Cristo. E o primeiro passo disso é uma vida espiritual. Então é interessante porque aqui, às vezes a gente pode esquecer alguns detalhes importantes. Quando a gente fala de vida espiritual, a ideia é, a partir do momento em que você crê em Cristo e que o Espírito vem morar em você, você consegue começar a enxergar as coisas de uma forma que antes você não via. Não é que você comece a enxergar demônios andando, mas que você começa a compreender as verdades e maravilhas da palavra de Deus, e aquilo é prazeroso para o seu coração. Aquilo começa a fazer sentido na sua vida. Então aquelas verdades que são comunicadas a crentes e descrentes, para aqueles que receberam a vida espiritual, essas verdades começam a fazer sentido. Você diz: uau! Certo? Então, outro ensino aqui que nós temos a respeito disso, eu quero que você abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, que é um texto bastante interessante. E é interessante porque muitas vezes, sem estudar um pouquinho mais o contexto do texto, a gente perde riqueza. Então, por exemplo, João 14,16 diz assim, na versão NVT: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. Então, Jesus falando a respeito do Espírito Santo que seria enviado, certo? Quando ele fosse, o Espírito Santo viria para ficar no seu lugar. E aí você vê na versão NAA, ele vai falar que ele dará outro consolador. Você vai ver na versão, na NVI, ele vai falar conselheiro. Você vai ver na versão da linguagem de hoje, ele vai falar de auxiliador. Qual é o problema, muitas vezes, da tradução do português ou até da língua inglesa? Que as palavras não têm tanta força quanto tem no grego. Então essa palavrinha aqui que fala de auxiliador, consolador, encorajador, no grego ela é uma palavrinha chamada parakletos. Para é a ideia de um substantivo que vai trazer a ideia de estar ao lado. E kletos, ele vem da raiz de auxiliar em alguma coisa. Então, estando ao lado para auxiliar. Essa é a ideia literal da palavra. Porém, quando a gente vai para o tempo bíblico, nesse tempo, isso era muito comum com os advogados de família. Os advogados que eram representantes da família para auxiliá-los em todas as lutas, circunstâncias e dificuldades, quase como um defensor. Então, não era qualquer advogado, era uma pessoa que estava disposta ou encarregada de um servidor permanente. Então, quando nós vemos isso, nós acabamos entendendo muitas vezes, por exemplo, como consolador. Está errado dizer que o Espírito Santo é um consolador? Não. Mas está errado porque muitas vezes o sentido que nós temos de consolo é: fiquei triste e agora eu fui consolado. Mas a ideia aqui de João 14,16 não fala que o Espírito Santo só vai lhe auxiliar quando você estiver no problema, passou e agora você precisa de um ombro amigo para chorar. Não é isso. A ideia é que o Espírito Santo vai ser seu paracletos no começo, no meio e estará com você até o fim. Então você não passa por circunstâncias sozinho, você tem esse auxiliador, consolador neste sentido. Então é interessante que a palavrinha aqui consolador ou confortador, tem também na King James a ideia de confortador. Nos nossos dias seria o quê? Confortador é alguém que dá conforto, né? E de fato existe um tipo de conforto espiritual que nós temos no Espírito Santo, mas a ideia aqui que a palavrinha queria ser traduzida e que talvez não capte tudo, é a ideia de
o confortador, ela tem uma ideia do latim de com força. Então nós temos no auxílio, no Espírito Santo, força para passar por todas as circunstâncias, seja no começo do problema, no meio ou no fim. É isso que Jesus falou quando ele diz que ele vai enviar um encorajador e nunca os deixará, vai enviar um auxiliador que vai ficar com vocês para sempre. Muda a nossa concepção, né? E se você parar para fazer um pouquinho de teologia bíblica e olhar como era no Antigo Testamento, você vai ver como você é privilegiado, porque no Antigo Testamento nós vemos vislumbres desse agir do Espírito Santo, mas no Novo Testamento nós vemos a promessa da nova aliança feita com Jesus, e entre essas promessas feitas com Jesus está o Espírito da promessa, aquele que seria enviado para nos auxiliar, consolar e nos dar força. Faz diferença, né? Então muitas vezes me parece que o nosso maior problema não é intelectual, mas é de parar para pensar, meditar a respeito. Quais são os desdobramentos disso? O Espírito Santo é uma energia que passa por mim e me deixa pulando, passa por mim e me deixa com a unção do Zangief. Não sei se vocês conhecem o Street Fighter, tem um carinha lá que ele fica girando no brinquedo, e tem pessoal que diz que está cheio do Espírito Santo e fica fazendo isso na igreja, girando. E aí se atira, tem a unção do leão, ele Parece ser o Paracletos que Jesus ia nos enviar? Não, porque a principal característica do Espírito Santo é aplicar a obra de Cristo nos crentes. Você tem algum relato bíblico que Jesus imitou um lobo e uivou que nem um maluco? Você tem algum tipo de relato desse tipo nas Escrituras? Você não tem. Então aqui nos leva ao terceiro ponto, e talvez essa pergunta você nunca tenha respondido ou até se feito. Por que é chamado Espírito Santo? Ah, porque ele é Espírito, ele não tem corpo. Mas Deus Pai também não é Espírito? É. Por que é Santo? Ah, porque ele é separado do pecado. Mas Jesus também não é Santo? É. E Deus Pai também não é Santo? É também. Então existe uma característica marcante para que o Espírito Santo seja chamado assim, e pelo menos duas seriam as que nós poderíamos destacar aqui. Travou aqui. Pela tarefa e pela distinção. Pela tarefa, por quê? Porque mostra a tarefa específica do Espírito Santo na vida dos crentes. Santo, porque a tarefa do Espírito Santo é nos levar à santificação cada vez maior. Então, quando você vê o guiar do Espírito Santo, qual é o primeiro passo que o Espírito Santo vai lhe guiar? A uma vida de santidade. Por isso que quando existem alguns avivamentos nos nossos dias, e eles são muito bem-vindos, não me entenda errado, mas é preciso ter cuidado e cautela. Por quê? Porque se esse avivamento não tem como característica fundamental e principal uma vida de santidade, então ele não é operado pelo Espírito Santo. Interessante isso, né? Por quê? Porque esses avivamentos, eles têm o objetivo, se vierem do Espírito Santo, de transformar pessoas mais semelhantes a Cristo. É tão simples que às vezes a gente diz assim, era isso só, não é? Só que o problema é que os desdobramentos disso são profundos demais, porque o Deus que também operou na criação do universo, Ele está operando na sua vida internamente, no seu coração, para lhe transformar à imagem de Cristo, e o nome disso é santificação. Então, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, é inevitável que a vida de santidade comece. É verdade que nos meus debates com o pastor Fernando sobre esse assunto, que às vezes a gente diz, mas tu vê, rapaz, se o Espírito Santo está lá, como é que a gente não vê, né? Não vê, não está agindo, a pessoa está 15 anos do mesmo jeito. Aí o pastor Fernando disse que existe o projeto Tamar, que é o projeto da tartaruguinha. Então, graças a Deus que não é pela velocidade e nem não é nem pela rapidez, mas é pela direção certa. Agora, é verdade que nós muitas vezes deixamos de desfrutar de uma vida cristã plena porque nós estamos no projeto Tamar.
lemos pouco, não queremos orar, comunhão na igreja é doída, é chata, eu troco a comunhão da igreja por novela, eu troco a comunhão da igreja pela vizinha que veio trazer um chimarrão, eu troco a comunhão... Então você não vai avançar. Existe dentro dessa realidade algo que, embora seja o Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo nos faz viver é uma maneira comum, ordinária. Você precisa ler, você precisa pensar. A Bíblia é um livro sagrado, mas também é um livro humano. Por isso, na Reforma Protestante, o lema é orare e labutare. Orare, ore, porque a Bíblia é um livro divino, para que realmente sejam iluminados os seus olhos e as verdades brilhem aos seus olhos e aqueçam o seu coração. Mas labutare, labute, porque ela precisa ser estudada. Se você não estudar, você vai ser uma presa fácil para um equívoco, para um entendimento equivocado, para uma interpretação sua própria que não é a interpretação do texto, para falsos mestres que no intuito de lhe manipular vão lhe dizer coisas aprazíveis, agradáveis. Está entendendo? Então, por que é chamado Espírito Santo? Pela tarefa de santificação. E qual o segundo ponto? Pela distinção. Porque existem muitos espíritos. Existe o espírito humano, mas existe principalmente aquilo que João vai falar lá na primeira carta dele, no capítulo 4. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Não dei crédito a qualquer movimento de avivação. Não dei crédito para qualquer um que diz que tem uma palavra de Deus para você, que recebeu uma revelação. Não dei crédito. Mas antes provai os espíritos se procedem de Deus. Existem muitos espíritos nesse mundo, e muitos desses espíritos não vêm de Deus. Por isso nós precisamos provar. E como nós provamos? Jogando dadinhos no chão? Como nós provamos? Sentindo calafrios? Aqui, ó. Sabe como você vai provar? Se você conhecer a Bíblia. Quando uma pessoa vir lhe falar alguma coisa e você disser assim, aonde está na Escritura? Essa é a diferença. Se você pegar o texto que nós lemos de João 14,16, se ainda está aberto, se não está, abra de novo. Na versão da NVT, o 17, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Por que é chamado Espírito Santo? Pela tarefa, santificação, transformar os crentes em cada vez mais separados para uma vida para Deus. E esses separados não é a ideia dos monges. Isso aconteceu na Idade Média, um erro comum. Eles diziam assim, eu vou me isolar desse mundo. Aí eles iam para os monastérios e se trancavam. Não, nós não somos no mundo, mas nós estamos nele. Então a diferença aqui é que nós devemos fazer diferença, né? Então, pela tarefa e pela distinção. Aí olha como é que a gente distingue. Verso 17. Vou falar o 16 de novo para ficar mais o contexto. Ele diz assim, vamos para o 15, vai? Ele diz assim, verso 15: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Você obedece a algo que você não conhece? Talvez até tente acertar no escuro, mas não vai ser algo assertivo, né? Você às vezes pode resbalar e meio que conseguir fazer alguma coisa certa, mas se você não conhecer os mandamentos, não tem como. Aí ele continua dizendo, verso 16: eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. Aí olha o verso 17, é o Espírito da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus, a única verdade objetiva, infalível, inerrante e que serve como guia, como uma régua, como um padrão para a nossa vida, para a nossa crença, para aquilo que nós cremos. Estão entendendo? Então, como nós fazemos para distinguir os espíritos? Pela verdade. Como saberemos o que é verdade? Pela Bíblia. Aí olha o que ele termina de dizer no verso 17: o mundo não o pôde receber, pois não o vê e nem o conhece. Aí ele diz, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Aí ele vai continuar dizendo a ideia das obras daquilo que vai acontecer na sequência, de nova vida e tudo mais. Distinguir os espíritos não é um mero sentimentalismo barato. Cuidado, porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece.
Então a gente normalmente não tem problema de dizer assim, matar é errado? A gente nem precisaria da Bíblia, qualquer um sabe que é. Aí você vai para os desdobramentos do que a Bíblia ensina, não é isso apenas. Uma vida cristã, que é marcada pela verdade, ela vai para todas as áreas do seu ser, certo? Então aqui, vamos parar aqui, para vocês ficarem bem gravados, grave isso. Qual é o papel do Espírito Santo? Lhe revelar sonhos, lhe revelar premonições, lhe esquentar o corpo quando você canta uma música. Qual desses três? Nenhum deles. O papel do Espírito Santo é lhe tornar mais parecido com Cristo. E quando que nós vamos falar mais sobre isso, mas quando nós recebemos o Espírito? No momento que você crê, genuinamente. Esse é o batismo no Espírito que a Bíblia fala. E aí mais para frente nós vamos falar a respeito dos equívocos disso, certo? Até aqui alguma dúvida? É uma boa pergunta, né, mano? Até porque você vê essa palavra falando sobre Jesus também, né? Sobre um advogado, né? Jesus não é nosso advogado diante de Deus. O ponto aqui que nós temos que entender é: se nós apenas pensarmos no sentido de alguém que nos auxilia como um serviçal qualquer, nós vamos cair num erro. Então, quando nós conseguimos entender que é o próprio Deus que age em nossas vidas, nos auxiliando em meio às lutas e dificuldades, o ponto você falaria assim: eu aguento, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa é a ideia. Então eu confesso que o que eu mais gosto em relação a eles é essa própria versão da NVT, na língua portuguesa. Embora se desse para colocar mais de um termo ali, barra, seria mais interessante, né? Mas todos eles fazem sentido, nenhum daria para dizer que está errado. O perigo é você isolar isso num entendimento seu pessoal e não do texto bíblico. Então, por exemplo, a NVT trabalha com a palavra encorajador. Eu gosto dela porque quando eu penso nessa palavra, eu consigo pensar no contexto. Mas ele não é um mero encorajador que diz assim, você está pecando, ele diz assim, vamos lá. Não é. É um encorajador no sentido que ele estará com você em todas as circunstâncias, mas ele não vai lhe encorajar por pecado. Esse é o problema de uma falta de interpretação bíblica para pessoas que querem dar ênfase naquelas decisões equivocadas e dizem assim, mas eu estou me sentindo direcionado pelo Espírito. Aí você vai confrontar com a Bíblia não dá base para esse tipo de pensamento, né? Mas eu acho que todas as traduções em português têm força, né? Então, confortador, que é uma coisa melhor que você pensar no momento difícil, alguém vai lhe confortar. O problema é que não deveríamos restringir ao momento difícil, porque o confortador nos auxilia desde o começo, né? Então, pensar apenas no Espírito Santo como aquele que dá o ombro para você chorar é diminuir o Deus Espírito, é não dar toda a ênfase que Ele mesmo se entrega a nós, né? Acho que não respondi, ficou mais complexo. Seria muito mais então como aquele auxiliador que tem autoridade, todo o poder para fazer para auxiliar no sentido de toda essa autoridade, não te deixar passar por nenhuma dificuldade, desde que você cumpra tudo aquilo que ele revela na sua palavra, ou seja, que ele traz como autoridade da palavra, porque ele é o próprio Deus. Então ele tem poder de autoridade para advogar, ou seja, te defender, te auxiliar, te tirar da vida de uma condenação e ao mesmo tempo te ensinar também tudo o que você precisa fazer para que você esteja passando. Todos esses conceitos eles vão se juntar, né? Mas assim, o Espírito Santo não nos promete que vai nos livrar do sofrimento, né? Então assim, eu sei que não foi isso que tu quis dizer, mas assim, quando a gente fala assim, ele vai nos livrar, a Bíblia não afirma isso, né? Mas ela afirma que ele estará conosco, nos dando o auxílio necessário. O ponto aqui é que é uma palavra que a gente vai usar, né? Esse conceito é um conceito teológico, é o que nós precisamos pensar, mas o ponto é a palavra. Que palavra a gente pensaria que seria a melhor palavra para pensar em tudo isso?
É difícil, porque em português a gente não dá ênfase nisso, né? A gente não tem esse costume de pensar numa palavra e pensar em todos os desdobramentos. Deveríamos, principalmente quando você medita na Bíblia. Então, por exemplo, os puritanos, eles tinham um lema que era assim, eles não falaram exatamente isso, mas a ideia era essa: é muito melhor você meditar em pequenos trechos da Bíblia, entendê-los e meditar como eles se aplicam na sua vida, do que ler grandes trechos sem a meditação, porque é na meditação que você vai mastigar esse tipo de pensamento a respeito, né, do Consolador. E gente, assim, cá entre nós temos muito privilégio em português. Nós temos bons livros, nós temos pelo menos 5 ou 6 versões em português. Então você pode não só ler numa versão em 5, 6. E aí quando a gente diz isso, dizer assim que não consegue ler a Bíblia, nós devemos nos envergonhar. Porque se você tem dificuldade, pega uma letra grande. Se você tem mais dificuldade, pega uma letra gigante. Se você não quer ler na revista e corrigida, que tem uma linguagem mais literal, você tem NVT, você tem NVI, você tem a King James, estão entendendo? Então o problema não é no material que nós temos, certo? Eu fui responder a tua pergunta, mas é uma pergunta quase sem resposta, porque ela precisa, na verdade, todos os termos eu creio que são importantes, mas assim, todos eles podem cair num ostracismo, num mau entendimento, né? Então, por exemplo, se você pensar num confortador e não tiver um conceito bíblico, você vai dizer assim: o Espírito Santo serve para me enriquecer, né? Acontece. Se você pegar aí a teologia da prosperidade, ela vai fortemente levar para esse lado. Então, nenhum é problema, mas todos precisam ser entendidos no seu contexto maior. Beleza? Mais alguém? Eu creio que é bem simples aqui, né, irmãos? Não tem muito segredo não. Nós vamos chegar nos momentos mais difíceis aí quando nós formos falar de outros temas. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos e baixe sua cabeça e oremos. Pai bendito, graças te damos pelo teu Santo Espírito que habita em nós, desde o momento que cremos no teu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Te pedimos pelo auxílio para que nossa vida seja cada dia mais parecida com a de Cristo, que o nosso desejo seja caminhar em santidade, que essa santidade não seja algo meramente teórico, mas uma vida que deseja te amar mais e fazer tudo para a tua honra e glória. Nos perdoa porque nós não conseguimos fazer isso de maneira perfeita e definitiva, e nós não conseguimos sem a tua ajuda. Por isso, cada vez mais, nos dá um desejo de aprender da tua palavra, nos dá o desejo por esse tempo de comunhão, nos dá compaixão uns pelos outros, porque nós precisamos nos suportar por tantas falhas que cometemos uns contra os outros. E mesmo assim, Senhor, o Senhor continua nos direcionando e nos ajudando até o fim. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, queridos.